Livro O Amor Tudo Cura, Seixo Taniguchi. Capítulo 1. O mundo se transforma segundo a mente. Deus existe ou não? Esse mundo assume aspecto inteiramente diferente, dependendo de acreditar ou não em Deus. Divide-se em mundo com fé e mundo sem fé. Neste último, não significa que as pessoas sejam descrentes de tudo, pois acreditam na existência da matéria visível e nas leis da matéria. Acreditando na lei da gravidade, por verem que a pedra cai ao ser solta da mão, entretanto, aquilo que não vem e que não podem medir com máquinas físicas não é objeto de qualquer crédito, nem é motivo de discussão. Por isso é inútil afirmar que existe Deus, pois não acreditam absolutamente, uma vez que Deus não pode ser avaliado por um medidor científico. Em palavras mais simples, é porque Deus não é visível. Para essas pessoas, só existe aquilo que se vê. Então, Deus não existe porque elas não podem vê-lo. Mas Deus é grandioso demais para ser avaliado por um medidor material. Ser visível aos olhos carnais significa possuir forma pequena. Mas Deus não pode ser limitado a pequenas formas, como mesa ou copo. Mesmo um copo, se possuir forma ilimitada, não será possível vê-lo, quanto mais então a Deus, que é onisciente, onipotente, sendo a grande vida que permeia todo o universo, a grande sabedoria, um ser ilimitado. Podemos afirmar que é absoluta tolice pensar que seja possível ver, tocar ou ouvir Deus sob alguma forma pequena. Não existe o mal do mundo fenomênico. Quer dizer, não é possível sentir ou perceber Deus de maneira direta, através dos nossos 5 órgãos sensoriais. Deus é o ser absoluto, invisível. Deus que se apregoa na Seixo Noé é esse Deus absoluto, que não criou qualquer espécie de mal, porque Deus é perfeito, é o próprio amor onisciente e onipotente. Não havendo razão para criar propositadamente um mundo imperfeito, com doenças, infelicidades e desgraças. No entanto, o mundo que vemos e ouvimos, ou seja, o mundo fenomênico, parece estar repleto de desarmonia e imperfeição. Existem pessoas doentes e rompem triângulos, até quadrângulos amorosos. Por quê? Deus criou o mundo perfeito, o mundo fenomênico é imperfeito. Se assim é, devemos concluir forçosamente que este mundo fenomênico, em que se vê e se ouve, não é o mundo criado por Deus. O contrário seria ilógico, porque o mundo fenomênico é um mundo de formas limitadas, e um mundo limitado não poderia ser o mundo ilimitado de Deus. Então, a questão seguinte é saber o que vem a ser este mundo fenomênico. Na verdade, ele é apenas um mundo que nós limitamos mentalmente. É como o mundo que se revela numa fotografia que captamos com uma câmera fotográfica. A foto não é paisagem verdadeira. O mundo fenomênico é a imagem refletida.
é o mundo da sombra. Por isso, conforme a postura da mente, ele surge belo e harmonioso, ou feio e distorcido, da mesma forma que uma foto é bela ou feia, dependendo da habilidade do fotógrafo. Quando os fenômenos parecem distorcidos e desarmoniosos, é porque a lente chamada mente está distorcida e embaraçada. O verdadeiro mundo de Deus nunca se apresenta desarmonioso e imperfeito. Mudando-se a mente, cura-se a doença. Mudando-se a mente, muda-se o mundo fenomênico, manifestado através da lente da mente. Quando a mente está presa a algo, o mundo fenomênico fica distorcido. Mas se a mente se tornar dócil, cheia de gratidão e amor, manifesta-se naturalmente a imagem verdadeira, que é o mundo de grande harmonia, criado por Deus, e imediatamente desaparecem doenças e infelicidades. Por exemplo, uma moça chamada Iasa, residente perto de Tsuyama, contou-nos o seguinte: seu pai e sua mãe nunca se entenderam bem, e ela sofreu muito desde pequena, até que o pai arranjou uma outra mulher, e então a filha passou a desprezá-lo, vivendo permanentemente com muita insatisfação. Nisso, a pele da filha começou a apresentar erupções em todo o corpo, com chagas semelhantes às da lepra, e não conseguiam curá-la. Pediram exames na faculdade de medicina de Okayama, mas não descobriram o nome da doença, apesar de todas as tentativas de tratamento. Só piorava e aumentava o sofrimento, inflamando-se até os olhos. Nessa ocasião, ela soube que se realizara um grande seminário na cidade de Okayama, presidido pelo Supremo Presidente da Seichonoe, professor Masaharu Taniguchi. Ela foi imediatamente para lá e ouviu os ensinamentos durante 3 dias. Achou a palestra do mestre Taniguchi era dirigida especialmente para ela, e a ouviu profundamente impressionada. Quando ele explicou que as erupções do corpo simbolizam a mente entumecida e fervilhante de insatisfação, a moça refletiu e concordou, pensando: é verdade, até hoje eu estava cheia de ódio pelo meu pai, inchada e reclamando. Uma vergonha como filha. Não conseguiu estancar as lágrimas. Como só havia pessoas desconhecidas ao redor, chorou à vontade, enquanto continuou ouvindo a palestra. Nisso as lágrimas já não lhe permitiam ver o rosto do mestre e sentiu-se febril. Percebeu que as erupções do corpo aumentaram como nunca ocorrera antes, mas pensou: isto é, sem dúvida, o fenômeno chamado autodesintegração, que o mestre nos explicou há pouco. Os sintomas da doença parecem piorar quando ocorre a conscientização da verdade. Mas isso é fervura momentânea, como quando se acrescenta álcali no ácido. É prenúncio da cura da doença. Que gratidão, que gratidão! Pensando dessa maneira, passou a deitar-se na sala ao lado para descansar e logo depois continuar a ouvir os ensinamentos. Assim terminaram os 3 dias do grande seminário e retornou a Tsuyama. Quando Ivasa chegou a casa, ainda cheia de emoção,
Sua mãe, que estava separada do marido, olhou o rosto da filha e perguntou, preocupada: Filha, não ficou pior a erupção? Mas ela respondeu: Não, mamãe, agora vai melhorar. E passou a viver tranquila, sentindo gratidão a tudo. Como os olhos enganam, procurou não olhar para a parte ruim do corpo, como se lhe ensinaram no grande seminário. Era verão, mas usou blusa de manga longa e até luvas, pensando continuamente: eu sou filho de Deus, perfeito e harmonioso. Nisso, passados 2 dias, ao despertar pela manhã, descobriu que havia desaparecido inteiramente toda aquela erupção que cobria o corpo. Foi tão drástica a mudança que Vasa ficou arrepiada, como se recebesse um balde de água fria. Era verdadeiro o ensinamento da Seichonoye, de que não existe doença. Compreendeu muito claramente que Deus existia efetivamente, e a partir disso, Ivasa se filiou à Associação dos Jovens da Seichonoye e até hoje vem participando intensamente das suas atividades. O homem é filho de Deus. Como vemos, quando a mente se transforma, transforma-se também o corpo carnal. Quando desaparecem as erupções psíquicas, desaparecem também as erupções do corpo físico. Exemplos verídicos como este têm acontecido inúmeras vezes na Seichonoye. Quando a mente se torna correta, o ambiente também se torna correto. Por isso, dizemos que o ambiente é sombra da mente. Conforme determina a lei da mente, o mundo fenomênico é manifestação da mente. Na verdade, por mais que fenomenicamente o homem aparenta sofrer, o verdadeiro ser não foi criado absolutamente imperfeito. O homem da imagem verdadeira não se aflige, não sofre. Ele é filho de Deus, que não envelhece nunca e não morre nunca. Apenas costumamos fechar os olhos da mente e por isso não vemos a luz, mas enxergamos a luminosidade. Mas isso não significa que não conseguimos ver a luz porque sejamos imperfeitos. Se visualizarmos todas as pessoas como filhos de Deus, criados por Deus, e reverenciarmos a totalidade das pessoas como filhos de Deus, não haverá uma só pessoa má ao nosso redor e desaparecerão todos os fenômenos infelizes. Por exemplo, aconteceu o seguinte: o senhor Jishi Kamiji, residente nos arredores da cidade de Matsuyama, vivia só com a mulher num vilarejo distante. Não tinham filhos e na época, em 1952, ele estava com 72 anos de idade e a mulher com 66. Ele mascateava roupas. Numa noite de 1951, por volta de 1h30, ele despertou com um barulho no quarto. Acendeu a lâmpada da cabeceira e viu um ladrão mascarado com lenço, aproximadamente de 1,65 metros de altura, de pé, com sapatos sujos, ao lado da cabeceira da mulher. Ele pulou do leito e gritou: "Que veio fazer em casa alheia, nesta hora da noite?" O ladrão pulou do leito da mulher e sentou-se sobre o cobertor do senhor Jishi, brandindo, dizendo: "Se gritar, levará isto." Mas o velho era corajoso e tentou remover o ladrão de cima do seu cobertor com toda a força.
não conseguiu, recuperando um pouco a calma, ele perguntou de novo: que veio fazer? Dá o dinheiro, respondeu o ladrão. O dinheiro está naquele saquinho, disse o senhor Gish. O ladrão retirou cerca de 400 ienes do saquinho, moeda japonesa. Enquanto isso, a mulher se levantou e parecia que ia gritar, mas o ladrão enfiou algo na boca dela para silenciá-la. Pisou na sua cabeça com um sapato cheio de lama e, a seguir, começou a procurar mais objetos de valor dentro da casa, durante cerca de 1h30. Nesse momento, o senhor Gish Kamiji percebeu que aquela era a hora certa para aplicar os ensinamentos da Seishunui, da qual era adepto. Sentou-se corretamente sobre o cobertor e durante essa 1h30 praticou a meditação. Reverencia a imagem verdadeira. Meditação Shinsokan é isto. Mesmo quando aos olhos carnais sucedem fatos desarmoniosos, visualize-se mentalmente o mundo da imagem verdadeira, perfeito, harmonioso, provido de todos os tesouros, de todas as necessidades, onde todas as pessoas ostentam belo pensamento, bela figura e formas, repletas de fisionomia alegre, palavras afetuosas e elogios. Trata-se de uma forma de oração do mais alto nível, praticada por todos os adeptos da Seichonoye. Isso faz com que se manifeste o maravilhoso mundo da imagem verdadeira, tal como foi visualizado mentalmente. Não importa o quanto seja desarmonioso o aspecto fenomênico manifestado até esse momento, que acaba desaparecendo por completo. Os fenômenos que se sucedem neste mundo são todos sombras, são como cenas projetadas na tela do cinema. E por isso, ao trocar o filme, essa cena desaparece como por encanto. Enquanto isso, a velha não suportou ver o ladrão colocar no saco toda a mercadoria à venda e suplicou: por favor, não leve essa mercadoria que nós vendemos. Somos já velhos e sem filhos e vivemos da venda dessa mercadoria. Em troca, eu lhe dou toda a minha roupa. Então o ladrão devolveu toda a mercadoria para a anciã e retirou uma roupa dela da gaveta da cômoda, mostrando-a como se perguntasse: posso levar esta? E só a colocou no saco quando a senhora concordou. Quando o ladrão tentou levar um sobretudo acolchoado, a velha disse: esse é do meu velho, e no frio ele sofrerá sem ele. Por favor, deixe. O ladrão obedeceu. Deixou de tudo pronto. Ele colocou meias novas nos pés e tentou descer o quintal. Dialogar com o ladrão. Até esse momento, a velha dizia baixinho: o ladrão também é filho de Deus. Eu também sou filha de Deus. Não existe uma só pessoa má. O que apresenta ser mal é uma falsa imagem. De repente, levantou o cambaleante e, aproximando-se do ladrão, abraçou-o, colocou e começou a acariciar seu corpo, dizendo: você também tem pais, tem esposa, tem filhos. Passou a sacudir o corpo dele, enquanto repetia as palavras. O ladrão deixou que ela o sacudisse. Aos poucos, a velha foi se entusiasmando e, reverenciando o ladrão, começou a dizer: você é, na verdade, uma boa pessoa. Não é capaz de roubar. É uma boa pessoa. E derramou copiosas lágrimas. O ladrão também derramou lágrimas. E disse: senhora, vamos sentar. Acrescentando: eu também tenho pais. Nós não temos filho, disse a velha.
se tivéssemos, seria uma grande alegria, talvez fosse da sua idade. Chorou de novo enquanto o ladrão disse: desculpe, senhora, vou deixar isso. E retirou do saco um sobretudo do velho. Você deve estar com fome. Se servir arroz frio, vou ferver água. Se preferir arroz quente, vou cozinhar já, disse a velha enquanto o ladrão dizia: entramos na casa em que não devíamos entrar. Desculpe, hoje vou levar isso, mas na próxima vez vamos roubar uma casa mais rica, levando o dobro ou o triplo disto. Aí voltaremos aqui em surdina à noite e devolveremos tudo que levamos hoje. Enquanto o ladrão contava com aquilo que nem havia feito, a velha respondia: ora, venha devolver as claras, em plena luz do dia. Nisso, o parceiro do ladrão, que vigiava lá fora, também entrou e começou a encher um saco. A velha foi correndo e começou a repetir, enquanto acariciava seu corpo: você tem pais, tem mulher e filhos. E pediu: não leve a mercadoria do trabalho. Aí não há mercadoria. O senhor, o segundo ladrão, também devolveu 2 peças e quis pegar uma toalha de mão nova para cobrir o rosto. A velha disse: não seja mesquinho, deixe a toalha. O ladrão obedeceu e jogou a toalha. Assim, os 2 ladrões foram embora, despedindo-se saudosos do casal. A velha acreditou firmemente que tudo que fosse levado ia ser devolvido mais tarde, e por isso não sentiu medo. Pensou que apenas emprestava provisoriamente os objetos aos ladrões. Quando eles se foram, o velho correu para fora e, tocando um gongo, foi correndo telefonar para a polícia. Mais tarde, souberam que nessa noite um bando de 7 ladrões assaltara essa cidade. 2 foram roubar a casa do senhor Camige, enquanto os 5 restantes roubaram outras casas. E estavam todos fugindo quando ouviram o som do gongo. Assustados, jogaram o produto do roubo no vale próximo. E com isso, a senhora Camige recuperou todas as peças. Desse modo, mesmo que fosse um ladrão, um bandido, ela o reverenciou como um filho de Deus, um bom homem, e não uma pessoa má. Ao fazer isso, manifestou-se a imagem dócil de um filho de Deus, que, devolvendo as mercadorias roubadas, despediu-se em lágrimas, prometendo devolver-lhes o dinheiro roubado, compreendendo-se que este é um mundo onde se manifesta exatamente aquilo que se visualiza, que todas as pessoas são filhas de Deus, portadoras de bom coração, e que isso está apenas oculto momentaneamente. Muito obrigado.